Bom dia, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre a lei da eternidade. Uma das leis seguintes, a quarta lei do livro As Leis da Vida, de Kalunga. Kalunga revela as leis da vida. É de suma importância que nós trabalhemos esses títulos de leis, porque elas, na nossa vida, vão nortear muito a nossa mente. Nós vamos aprender a sair do mundo das formas. Porque quando o ser humano, para que ele possa compreender as coisas, ele quer, de uma forma errada, formalizar, dar formas. Acontece que nós vivemos em um mundo de terceira dimensão. E existem várias dimensões que nós não conhecemos. Então, agora que nós vamos falar sobre lei de eternidade, é preciso que a gente alargue os nossos horizontes para ter um vago conhecimento sobre o assunto. No universo, tudo é eterno, tudo é transformação. É um movimento contínuo. O universo ele é um contínuo, mas é um contínuo no presente. Para nós que estamos nessa vivência espiritual, não existe o passado e nem o futuro. O único momento em que nós transformamos é o agora, é o momento do presente. Temos que colocar isso em mente, porque todas as vezes que ficamos presos no passado ou ficamos preocupados com o futuro, nós deixamos de trabalhar no presente. Consequentemente, a nossa vida fica estagnada. Então, é uma coisa interessante quando Kalunga diz que nós somos eternos para frente e para trás. A primeira vez que eu li isso, eu falei, gente, que coisa mais louca, eterno para trás, né? Kalunga fala que nós somos como se fosse uma semente. Nós não estamos no estado vivo, no estado de formas físicas, mas nós estamos para trás no estado de latência. Por quê? Porque nós somos espíritos divinos, nós somos essências divinas, nós somos essências de Deus. A nossa existência sempre teve, mas nós não essa existência consciente, mas nós em determinado momento, através de todas as transformações que a vida nos ofereceu no estado latente, nós desabrochamos e ganhamos o estado consciente. A semente ela pode ficar milhares de anos na forma de semente. Mas aquela semente é uma árvore em potencial. O dia que ela germinar, o dia que você adubar ou fizer o procedimento correto, ela vai se transformar, crescer, se transformar em uma árvore. Então a árvore em estado latente era semente. Assim acontece conosco. Nós somos eternos para trás e somos eternos para frente. E quando nós morremos, nós simplesmente passamos por uma transformação. É muito interessante, porque, segundo Stephen Hawking, que foi considerado a maior inteligência que já viveu no mundo na atualidade, que morreu há pouco tempo atrás, aquela pessoa que estava numa cadeira de roda, era um físico, e ele colocou como princípio do universo o princípio do Big Bang.
né? E o Big Bang nada mais é do que uma semente que saiu do estado de latência. Então, no universo, tudo é expansão. Nesse livro, ele fala assim: aconteceu o Big Bang, mas antes do Big Bang já tinha muita vida e muita coisa. Ali foi um novo começo. Então nós estamos partindo de um novo começo. Dizem, a ciência hoje especula que os buracos negros são procedimentos tais em que surgem universos e desaparecem universos. Você pode ver, surgem universos e desaparecem um universo, ou seja, não acaba. Essa palavra acabou, para o espírito imortal, ela não existe. Tudo no universo se transforma. Eu acabo como Evandro e continuo como espírito imortal e renasço como Ciclano e continuo como espírito imortal quando morro e assim por diante. As pessoas se prendem muito a um medo. Porque se acontecer isso a Terra vai acabar. Se acontecer aquilo a Terra vai acabar. Você não precisa se preocupar. Existem inteligências supremas que tomam conta dessa situação. Deus não iria deixar o mundo que ele criou à mercê de espíritos idiotas ou imbecis que não têm noção do que pode acontecer em um planeta. Mas caso aconteça, você não se preocupe, que você não vai acabar, não. Você vai ser conduzido para um outro planeta igual, com a mesma estatura mental em que você se encontra. É muito importante a gente ter esse tipo de noção, porque nós somos limitados, nós somos afrontados diariamente pelo medo. E para a espiritualidade, o medo existe um medo no sentido de instinto, para te preservar do perigo iminente, de uma situação iminente. Esse medo, ele é útil. Agora, o medo da vida, o medo do futuro, o medo do passado, isso aí, gente, isso aí é coisa, chama ansiedade, que tem uma manifestação através do medo e nos momentos de ira, que faz você fazer coisas que você depois passa 1, 2 vidas respondendo por aquela situação. Então, houve o Big Bang, o universo passou por um processo de expansão, em que várias partículas foram espalhadas no cosmos. Aí tem aquelas formas angélicas, porque no universo tudo tem uma sequência lógica. Só para que as entidades tiveram que ser coordenadas para formarem as colônias, grupos, estruturas vivas, porque ninguém vive sozinho. Então existem entidades, só para que vocês tenham uma pequena noção de eternidade, há 4 bilhões e meio é a estimativa em que a Terra foi criada. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era o espírito que comandava a construção da Terra. Já era um espírito evoluído. Só para que a gente tenha uma noção de idade temporal que a gente coloca nas coisas. Nós somos irmãos de Cristo. Quantos anos que nós temos? Nós vamos chegar na situação que ele está. Hoje. Daqui a alguns milhões de anos. Mas chegaremos lá, porque é uma rota, é o contínuo, é a rota normal. É a nossa conscientização, a nossa evolução. Quando a população angélica se estabeleceu com suas hierarquias organizadas, porque vem aqueles espíritos arcanjos que construíram a Terra, aglutinaram todas as partículas. Esse procedimento leva alguns milhões de anos.
comandados por Jesus. Aí, quando a terra se formou, vieram outros anjos de um nível mais superior que começaram surgiu a célula, começaram a aglutinar as células, formando organismos. Depois que foram formados esses organismos, vieram outros espíritos construtores e começaram a reordenar esses organismos em corpos, desde o pequeno unicelular até corpos mais sutis. Então tudo tem uma sequência, uma hierarquia. Até que, então, o menor, a partícula menor sempre tem que vir primeiro. Nós somos condenados a viver em associação. Porque a partícula menor se associa a outra e formam os corpos. Os corpos se associam a outro, todos com sua individualidade. E formam membros. Membros se associam a outro e formam os corpos formados, que são capazes de receber um espírito animal. Aí desses animais vem outra leva de espíritos que vão reconstruindo, até que chegaram à fase do símio, do macaco, né? Mas essa fase ainda não estava preparada para receber um espírito de humano como nós somos, porque nós estamos mais evoluídos com ele. Então, mais alguns milhares, milhões de anos foram gastos para preparar corpos capazes de nos receber. E foi assim que nós começamos a nossa vivência espiritual no planeta Terra. Eu estou simplificando bem a coisa para que a gente tenha uma noção de como as coisas acontecem. Então, aqueles que dominam, que fazem parte do principado, que é a essência maior, vieram depois, quando já havia uma estrutura adequada. Os grandes não vieram em primeiro lugar. É muito importante que a gente saiba disso. As grandes figuras da espiritualidade, da ciência e de todas as áreas, como Jesus, como Buda, como Confúcio, como Einstein, como Steve Jobs, quando se estabeleceram aqui, já encontraram um ambiente propício para exercer as suas funções. Como se desenvolveu a vida na Terra? Nasceu um elefante? Já de cara? Não. Primeiro vieram os seres unicelulares dentro da água, que se juntaram e fizeram as colônias para formarem animais e plantas mais complexas. Primeiro vieram os simples, depois os complexos e depois os mais complexos. O espírito do ser humano, ele só surgiu na Terra quando já havia uma estrutura física e um animal para acolhê-lo. Então, entre os humanoides, também houve diversas seleções, até que uma espécie se destacou na sua complexidade, favorecendo a implantação do perispírito e, em seguida, dos espíritos. O homem não veio do macaco e somos todos ETs. Tudo isso foi e continua sendo obra dos anjos e arcanjos, os chamados donos do planeta. Conforme foi se verificando a evolução, foram se formando as sociedades, as civilizações, que são consideradas um organismo, uma família. Uma coisa muito interessante, todos nós seres humanos, todos os seres do universo, eles são constituídos, eles são agrupados em uma família. Existe, por exemplo, na Terra, existiram a família dos egípcios, os atlantes, os sumérios e etc. Né? Devido a isso, existem as linhagens, as associações. Não existe evolução sem associação. Solidão é uma mentira. Solidão é uma utopia. Ninguém faz nada sozinho.
É importante que a gente esteja bem atento. À medida que a estrutura do animal evolui, nascem ali espíritos mais avançados. Eles trabalham para o avanço do mundo material e esse, por sua vez, os ajuda a avançarem nos seus propósitos. O que é importante perceber é que cada célula do nosso corpo é uma individualidade. Olha que coisa interessante. Cada célula do nosso corpo é uma individualidade que se agregou, né? Esses seres também têm inteligência. Uma célula sozinha ela tem inteligência. A inteligência animal. Por isso, o agregado dessas inteligências animais em nós é que é o bicho interior, o bicho animal, que futuramente que tem que ser controlado pelo eu consciente. Muito interessante isso, né? Depois tem um agregado que domina a cabeça, que é a alma. A alma, por sua vez, é dominada pela parte do espírito que domina tudo, o eu superior, que é a essência divina. Então, para que nós estejamos com esse corpo saudável, trabalhando, foi preciso as células se unirem dentro das suas inteligências, que formaram grupos. Esses grupos são pequenos animais que têm um bicho dentro deles, uma vida, uma inteligência dentro deles. Esses animais se agruparam e formaram os corpos. Os corpos precisavam de uma consciência porque o bicho, é muito interessante, vocês lembrem disso, o bicho interior, ele não tem consciência. Ele não tem noção do que é mal, do que é ruim, do que atrapalha, do que não atrapalha. O bicho interior é como se fosse o bicho interior do meu estômago. O que eu comer, ele vai digerir. Não importa se eu coma veneno, se eu coma ácido, se eu coma pão, a função dele é aquela. Então, para que eu não destrua o meu bicho interior, eu preciso de uma consciência para direcionar o que eu vou mandar para ele. Ele precisa ser dominado. Essa dominação vem pela mente, pela nossa mente, que é voltada para o mundo. E essa mente, ela tem uma alma, que ela sabe a quantidade, a alma ela entende as discrepâncias, o mais, o menos, o maior, o menor, o volume, o mais alto, o mais gordo, são os sensos, ela é responsável pelos sensos. E através da conscientização dessa mente, dessa alma, eu chego ao princípio, ou seja, ao que o espírito, o eu superior comanda. Então, às vezes a nossa mente está desnorteada no universo, no horizonte, nas nossas funções. Então, o eu superior dá uma manipulada, vem uma pequena dor, um pequeno contratempo, para que a gente se volte para uma realidade maior, uma realidade mais séria. Quando o eu superior entra na consciência, que é muito esporadicamente, é quando nós temos aquele momento de genialidade. Todos nós já experimentamos. Às vezes nós estamos sonhando, poxa, coisa maravilhosa. É uma coisa. Então, o eu superior é que escolhe a nossa vida. O eu superior, ele escolhe a nossa vida, a nossa morte, o nosso nascimento. É ele que escolhe seus dons. O eu principal, o eu superior do Evandro é que escolhe o que eu vou desenvolver nessa vida. Aonde eu tenho que focar, aonde eu preciso trabalhar, né? Então você é o que o seu eu superior é. Todo o resto está subjugado a ele. Você vê, por que quando eu era jovem, a minha avó sempre falava que a vida... Sabe por que a vida nos ensina? Porque a vida só bate aonde dói. E só ela sabe aonde dói em nós. E ela tem o tempo do mundo para trabalhar em você. Então a gente tem que se acordar para essa realidade
e facilitar a nossa vida, crescer com menos dor, com menos sofrimento. Porque a dor nada mais é que uma consequência da sua forma de agir errado. Uma palavrinha bem diferente. Quem já viu Jesus se queixando de alguma dor? Dor no corpo, dor na cabeça, dor nas costas. Ele não tinha nada para consertar nele. Ele não tinha dor. Quem aqui ouviu falar que Jesus pegou gripe? Pegou doença? Teve alguma coisa, algum contratempo com ele na vida física dele? Por quê? Porque era um ser superior, e o ser superior tem um domínio sobre todas as suas funções. Ele foi o único ser que nasceu na Terra que não teve pecado. Ele veio para mostrar à humanidade que a vida é linda e maravilhosa e pode ser vivida de uma forma simples e elegante e conseguir o objetivo principal, que é o crescimento espiritual. A eternidade é uma transformação que não para. Ela não anda com o tempo. É um contínuo. Aquilo que eu falei, a eternidade é um contínuo. Sempre agora. A eternidade é um eterno presente. O passado e o futuro são uma abstração da mente. Aquele livro, ó, no livro O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking, afirma que esse ponto de densidade infinita foi denominada singularidade, e esse seria o início ou um fim do tempo. O próprio Stephen Hawking, ele fala que o ponto do Big Bang, que as teorias falam que o Big Bang era uma massa que foi se aglutinando até que houve a explosão, boom, e as partículas se espalharam. Esse ponto foi o início ou o fim do tempo. Mas já existem vários pontos desse ainda atrás e vão ter vários na frente. Isso é uma singularidade. Isso é uma mudança. Então a gente tem essa mania. Deus fez o homem à semelhança dele, mas não é a semelhança física, é aquele velho problema de nós querermos da forma. Eu imagino Deus que é um senhor de barbinha branca, ou seja, eu quero dar forma ao eterno, a uma coisa que eu nem conheço. Então, quando Deus fez o homem à semelhança dele, foi no poder, no potencial, nas virtudes, nas habilidades, nas faculdades e nas possibilidades. A nossa mente, ela não entende. Para que nós entendamos alguma coisa, nós temos que dar forma. Mas o Espírito sabe que tudo se transforma. Que Deus não tem forma, que tudo é eterno, que o infinito não tem espaço. A mente usa palavras para definir, e as palavras limitam. Por isso Deus não se define. Qualquer definição de Deus o estará limitando. E o Espírito não define, o Espírito sente. Então, para que nós entendamos o que é Deus, nós não temos que ficar conceituando ou definindo. Não, nós temos que sentir. O espírito imortal, ele entende pelo sentir. Então nós sentimos a grandeza de Deus. É o que coordena todos os universos. No universo, no tempo, não existe a palavra acabou. Só existe a palavra sempre. Por isso as ideias acerca de um céu, de um inferno, eternos e estáticos, são um absurdo. Imaginem só que utopia nós acharmos que todos nós vamos morrer, aí os que são maus vão para o inferno, os que são bons vão para o lado de Deus, e vamos ficar bilhões e bilhões de anos lá olhando para Deus e Deus olhando para a gente e o nosso irmão sofrendo lá no inferno.
Tem lógica uma coisa dessa? Tem transformação? Tem evolução? Tem continuidade? Então a gente tem que abrir a nossa mente para uma realidade bem maior do que a gente entende. No universo, lá, após a nossa morte, ou até em nossa vida, quando nós saímos do nosso corpo, aprendi que lá não há nem misticismo e mistérios, mas muita ciência e espiritualidade. O universo é um mundo tão concreto e tão real quanto este, apenas vibrando em outra frequência energética. Então, quando a gente passa para o estado de iluminado, que será a próxima etapa da humanidade, some o tempo, some o passado, some o que você viveu. Fica apenas o conteúdo das faculdades desabrochadas, unificadas numa plenitude. Então, nós temos que ter essa consciência de absorção para entender o que é eternidade. É isso que é eternidade. E olha que eu simplifiquei bastante, porque ela é tão cheia de vida. O universo, a vida após a morte, ela é tão mais intensa do que a nossa, que nós não temos palavras para formalizar o que acontece com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então, o que você pensa, o que nós pensamos hoje, ele age de uma maneira já brutal em nossa vida e nós não temos noção. Quando nós perdemos o corpo físico, essa potencialidade multiplica 100 vezes. Então, nós vamos para um mundo onde nós criamos em nossa mente infantilizada. Então, adeque a sua mente, conscientize a sua mente para que você tenha a noção das suas forças e que você possa usar essas forças da melhor maneira possível. Muito obrigado e que vocês tenham um bom dia.